Olá, alunos! Chegamos em mais uma aula de Direito Constitucional, trazendo as suas noções básicas, e a gente vai continuar no tema relacionado ao poder constituinte, e hoje falaremos do poder constituinte derivado. Na última aula falamos do originário, das suas subdivisões, daquelas 6 subdivisões, onde dissemos que é autônomo, que é ilimitado, certo? Espero que vocês se lembrem, que vocês tenham anotados, tá? Só repassando aí nas subdivisões, o poder constituinte originário, divisões dele. Ele é político, inicial, incondicionado, permanente, ilimitado juridicamente e autônomo. E hoje a gente vai ter que fazer, esse comparativo e verificar agora quais são as características do poder constituinte derivado, certo? Também um tema que não tem uma linguagem, certo, tão difícil, e a divisão dele é um pouquinho mais curta, para a sorte de vocês, que normalmente a gente tem umas subdivisões bem longas. Começando lá na página de número 46, poder constituinte derivado, e o conceito dele está da seguinte forma: poder constituinte derivado é o de segundo grau, poder constituinte originário, primeiro grau. O poder constituinte derivado é o poder de modificar a Constituição Federal, bem como de se elaborar as constituições estaduais. É fruto do poder constituinte originário, estando previsto na própria Constituição. Tem como característica ser jurídico, derivado, limitado ou subordinado e condicionado. Então, resumindo aqui esse primeiro parágrafo, existe o poder constituinte originário, que é o de primeiro grau. Existe o poder constituinte derivado, que ele depende, que ele deriva desse de primeiro grau, desse originário, certo? Algumas características que eu falei relacionadas ao originário, aqui, nesse momento, vai ser um contraponto. Se de um lado o originário ele é ilimitado, por outro lado, o derivado, como ele depende, tá? Ele está baseado no originário, ele vai ter que ser limitado a uma determinada coisa, a uma determinada regra, a uma determinada norma que o poder constituinte originário possa ser trazido. Então, a gente tem a Constituição Federal, tá? O âmbito nacional aí, ela serve para o país todo, para o estado todo. E a gente tem as constituições estatais, que elas são mais regionalizadas. Então, São Paulo tem o seu, Minas Gerais tem o seu, Rio de Janeiro, Bahia e assim por diante. Cada estado, tem a possibilidade de criar a sua própria Constituição estadual. Essa Constituição estadual, ela é uma possibilidade prevista até na Constituição. Então, a Constituição fala lá no texto dela: olha, Estado de São Paulo, se você quer você quer elaborar a sua Constituição estadual, você pode, tá? A única coisa que você precisa é respeitar as minhas regras. Então, observem atentamente o meu texto. A partir daí, sem me ferir, você vai criar a sua Constituição estadual. O primeiro item, a primeira subdivisão, a Constituição, esse poder, no caso o poder constituinte derivado, ele é jurídico. Item A. Por que ele é jurídico? Ele é regulado pela Constituição, estando, portanto, previsto no ordenamento jurídico vigente. Então, falei para vocês, a Constituição, ela fala: Estado de São Paulo, você pode criar sua Constituição estadual. Basta que você me respeite, certo? Como se fosse um relacionamento. No seu relacionamento, você não precisa respeitar o espaço do outro. Não que você seja derivado do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, mas você respeita um ao outro. Você observa as características dessa pessoa
e você passa a respeitá-la. Aqui na Constituição derivada é a mesma coisa. É derivada porque ela é o fruto do poder constituinte originário, então é como se o poder constituinte originário fosse a árvore e o poder constituinte derivado fosse a sua maçã, fosse o seu fruto, fosse a sua laranja. Item C. O poder constituinte derivado é limitado ou subordinado. É limitado pela Constituição, não podendo desrespeitá-la sob pena de inconstitucionalidade. E tudo aquilo que for considerado inconstitucional tem que sair do ordenamento jurídico, certo? Olha, namorado, namorada, você está me desrespeitando, então a gente vai terminar, nunca mais eu quero te ver na minha vida. Aqui é assim. Se o poder constituinte derivado ele desrespeitar a Constituição, for declarado inconstitucional, a Constituição Federal nunca mais vai querer vê-lo na sua frente, correto? Item D, condicionado, é a forma de seu exercício, que é determinada pela Constituição. Assim, a aprovação de emendas constitucionais, por exemplo, deve obedecer ao procedimento estabelecido lá no artigo 60 da Constituição Federal. Então, você quer existir? Sim, só que vai existir com algumas condições que por mim serão impostas, tá? Você quer ter um relacionamento comigo? Sim, então eu tenho algumas condições para estabelecer para você. Você está a fim de respeitar? Estou, então pode existir. Não está a fim de respeitar? Então você não pode existir. O poder constituinte derivado subdivide-se em dois: poder constituinte reformador e poder constituinte decorrente. O poder constituinte reformador consiste no poder de modificar a Constituição. Já o poder constituinte decorrente é aquele que a Constituição Federal de 88 confere aos estados de se auto-organizarem. Então, o que vocês devem observar aqui? O poder constituinte derivado, ele teve as suas características divididas em 4. Suas características essa que eu acabei de falar: jurídico, derivado, limitado e condicionado. O poder constituinte em si, ele é dividido em duas espécies, tá? Então aqui eu estou falando da espécie do poder constituinte. Anteriormente eu estava falando das subdivisões das características do poder constituinte, certo? É como se eu olhasse para você, e te dividisse em duas pessoas, certo? Aqui você é o poder constituinte reformador ou decorrente, ou se eu pego as suas características, e subdivido em alguns itens. Você é perfeccionista, você é organizado, você é habilidoso. Então, um ponto são as características, outro ponto é o próprio poder constituinte em si. Por meio da elaboração de suas próprias constituições, então o poder constituinte reformador é aquele que promove as emendas constitucionais. O poder constituinte decorrente é aquele existente, ele não mexe na Constituição Federal, ele cria uma Constituição para o seu estado, por exemplo. Então a Constituição aqui do estado de São Paulo, ela deriva, ela possui esse caráter de poder constituinte derivado decorrente de algo. Ela não está reformando nada na Constituição de âmbito nacional, e sim dentro da sua própria região. Em nosso mundo globalizado, fala-se hoje, em um poder constituinte supranacional. Atualmente, tal modalidade de poder constituinte existe na União Europeia, onde vários estados abriram mão de parte de sua soberania em prol de um poder central. É a manifestação máxima daquilo que se chama de direito comunitário, reconhecido como hierarquicamente superior aos direitos internos de cada estado. O que essa parte quer nos dizer? Aqui
na América a gente tem o Mercosul, tá? Lá na Europa é um outro sistema, certo? Então, existiria aqui dentro do nosso território esse poder constituinte supranacional se esses países que compõem o Mercosul realizassem uma outra constituição. E essa outra constituição, ela fosse superior à constituição estadual aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Então, a gente teria a Constituição Federal, teríamos Constituição Estadual e teríamos essa Constituição elaborada pelo Mercosul, por exemplo, que é essa união de países, tá? Tem que ser esse caráter aí supranacional, internacional, além aqui do nosso estado e da nossa soberania. Então, se um dia o Mercosul quiser realizar, quiser aí criar o seu poder constituinte, essa Constituição, essas regras ficarão acima da nossa Constituição estadual. Por isso que aqui o próprio texto fala, é o Estado, cedendo um pouquinho para que todos juntos, para que os países juntos consigam aí formalizar algo legal. Às vezes, para facilitar o comércio, às vezes para facilitar a parte de tributação, seria algo interessante a ser realizado, mesmo que cada estado perca um pouquinho da sua soberania aqui nessa situação, tá? A gente vai finalizar nessa aula o poder constituinte. Foi um pouquinho longo, tá? Mas nada que seja de difícil compreensão. E na próxima aula a gente vai falar sobre o tema da aplicação das normas constitucionais no tempo. Então, o que eu peço, mais uma vez para vocês, façam as anotações. Esse vídeo eu estou deixando um pouquinho mais curtinho, tá? Já facilita a vida de vocês para ir e voltar no texto. Mas vou deixar também um vídeo complementar, porque eu gosto que vocês tenham essa noção de como outros professores ensinam. Às vezes eu falo alguma coisa que seja um pouquinho complicado de entender, você tem uma facilidade maior com outro professor, para mim não tem problema nenhum, mas que a gente consiga agregar os conhecimentos e trazer um suplemento para vocês. Tudo que vocês precisam tem na minha aula e como forma suplementar, como bônus, trocando a palavra aí complemento por suplemento, vocês têm vídeos de outros professores também, vídeos que inclusive eu gosto bastante, eu também sou estudante, então eu gosto de compartilhar o conteúdo, principalmente aqueles que eu acho fáceis, tá? Junto com vocês e para todos os meus alunos. Eu aguardo vocês sempre no horário de aula, espero que vocês me mandem dúvidas, espero que vocês me chamem, pode ser no grupo, pode ser no Teams, pode ser no WhatsApp, pode ser no particular, não tem problema nenhum, só peço que não levem dúvidas para a próxima aula. Aguardo, se cuidem, se protejam aí da pandemia e espero vocês aqui dentro do horário de aula.